Vou chamar o Pedro Venceslau, porque, Yuri, a gente viu que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, Pedro, para conceder essa prisão domiciliar temporária, ele fez uma série de especificações sobre as visitas. E a gente viu que o filho dele, que não mora lá na residência onde vive Jair Bolsonaro, a esposa Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro não mora lá. Então vai ter que cumprir os horários de visita, né, nos dias pré-determinados da semana, no intervalo ali de 2 horas, enfim. Minha pergunta é, esse tipo de medida, na sua avaliação, é suficiente para evitar que a casa onde Bolsonaro ficará não vai se tornar um comitê de campanha? Olha, um comitê não vai virar como era a Papudinha, né? Porque a Papudinha praticamente era um escritório político, porque tinham visitas diárias de aliados do Brasil inteiro, escalonados por região, para definir palanques, inclusive. Agora, muda a correlação de forças dentro do bolsonarismo, e isso vem causando até uma certa apreensão no Centrão, no PL e na família. Por que causa apreensão? Porque agora quem vai ficar ao lado de Jair Bolsonaro durante quase todo o tempo e vai, portanto, exercer uma certa influência no cenário político, no tabuleiro, no xadrez eleitoral, vai ser Michele Bolsonaro, que, de certa forma, foi meio escanteada até agora nas articulações do partido, que foram comandadas e lideradas por Flávio Bolsonaro. A Michele tem um grupo político próprio de deputadas que ela quer eleger, como a gente disse ontem, para fortalecer o PL Mulher, o braço feminino do partido, aliadas em vários estados diferentes. Mas ela também tem divergências pontuais. Vou dar um exemplo aqui no Ceará, onde a Michele Bolsonaro é absolutamente contra a aliança com Ciro Gomes, mas a cúpula do partido e o próprio Flávio admitem que é a melhor saída para enfrentar o PT, porque é um bunker do PT há muito tempo. É uma trincheira petista que é muito difícil de ser rompida, porque o PT lá comanda a capital e o governo. São duas máquinas trabalhando para ficar no poder. Então tem outros estados, aqui em São Paulo, por exemplo, a Michele gostaria que a candidata ao Senado, na chapa de Tarcísio, fosse Rosana Vale, deputada federal, mas ela não está no radar do partido. De repente ela pode voltar para o radar do partido. Então muita gente se pergunta até que ponto a influência da Michele pode levar Bolsonaro a rever decisões que já foram tomadas. A correlação também muda porque o Flávio ele vai ter acesso ao pai, mas menos acesso do que a Michele. Mas, por outro lado, acaba se tornando uma espécie de ponta final das negociações políticas. Porque quando você tem o acesso direto das lideranças ao próprio Bolsonaro, ele pode, numa conversa política, mudar de ideia, ou pode dar uma orientação que não passa pelo Flávio Bolsonaro. Então, como ele tinha esse contato olho no olho com essas lideranças políticas, quando ele estava na Papudinha, isso muda a dinâmica do processo de formação dos palanques. Então, e também muda a dinâmica agora na relação interna da família, porque, como me disse uma fonte próxima a Flávio Bolsonaro e também ao Jair Bolsonaro, a relação entre Michele e Flávio hoje, ela é uma relação cordial, mas não é uma relação muito, ainda assim, digamos, além de cordial. Não é uma relação péssima, já foi pior, mas é uma relação que muita gente classifica até como fria. Então, eles precisam talvez tentar se entender, porque para evitar que isso se transforme ou se configure num racha. Muita gente ainda se questiona até que ponto Michele vai se empenhar realmente na campanha de Flávio Bolsonaro. Além disso, na prisão agora domiciliar, Bolsonaro vai ter muito mais acesso a informações que eram mais restritas quando ele estava na Papudinha. Por exemplo, uma coisa banal, mas ele vai ter uma televisão que vai ter acesso a todos os canais. Lá na Papudinha ele não tinha acesso, por exemplo, aos canais de notícia da TV fechada. Ele tinha apenas acesso aos canais da TV aberta. Então ele vai agora poder assistir o que ele bem entender, poder ouvir rádio, poder ter acesso a informações mais amplas. Então, de certa forma, ele vai supervisionar mais de perto as alianças eleitorais do Partido Liberal, tendo acesso a essas informações que vão chegar até ele. Então, é uma mudança na dinâmica e uma mudança na correlação de forças.